Chegamos no dia 4 do desafio. Vamos lá? Espero que vocês estejam aproveitando cada minuto, cada momento desse desafio. E hoje o desafio é sobre competências, né? Muito se fala no mundo dos adultos sobre as competências necessárias para a gente ser um adulto saudável, um adulto feliz, mas é importante que essas competências elas sejam desenvolvidas também na infância. E é claro que se essas competências forem desenvolvidas na infância, tudo vai ficar muito mais fácil no mundo adulto. E eu quero compartilhar isso com vocês, né, que esse trabalho ele é feito exatamente para que essas crianças, quando forem adultas, não se frustrem tanto ou não sofram tanto com a falta de habilidades para poder lidar com a vida e com os desafios da vida, né? Então, hoje o que nós temos? Nós temos aqui uma legião de adultos que são demitidos ou que perdem ótimas oportunidades de trabalho porque não têm as devidas habilidades, as devidas competências sociais para principalmente lidar aí com as questões dos relacionamentos. 80% das demissões elas acontecem por déficit de desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Isso geralmente não é aprendido ou desenvolvido num banco de universidade ou até mesmo na escola. As escolas até de alguma forma ajudam, estão desenvolvendo, inclusive agora isso faz parte do currículo escolar, desenvolver as habilidades socioemocionais, mas a gente sabe que a maior bagagem, aquele que é mais rico, que é mais importante na vida da criança, vai ser ofertado e sustentado no lar, em contato com a família, em contato com os pais. Então, o que você valoriza como ser humano, como competências essenciais para a vida, vão ser passadas para o seu filho de alguma forma, ou não. Se você não está se preocupando com isso, você precisa começar a se preocupar. Então, inicialmente, é importante que você faça uma reflexão sobre o seu propósito como mãe, o seu propósito como pai, qual é a tua missão, qual é a tua função como mãe, como pai, diante dessa criança, o que você tem para doar para essa criança e principalmente o que essa criança vai poder oferecer para o mundo a partir daquilo que ela está recebendo também da família dela. E quando eu digo para o mundo, não é só para o mundo corporativo, para os amigos, para a escola, mas são para as pessoas que de repente virão depois de você, os seus possíveis netos, os seus bisnetos, porque a gente carrega assim uma série de heranças emocionais, os traumas, o que o Freud chamou aí de neuroses das nossas famílias. Nós vamos herdando esses comportamentos. Então, como é que você está preparando o teu filho para lidar com os desafios da vida adulta? E aí é importante que você pense em competências, o que são competências, o que são habilidades, ou o que são competências emocionais ou sociais. Uma das competências fundamentais aí para a gente viver e sobreviver ao mundo adulto é a nossa capacidade de resolução de problemas, né? Então, como que você resolve os problemas da tua casa? E é importante que você entenda que o seu filho vai aprender muito com o teu comportamento, com as suas atitudes, com a maneira como você lida com as coisas, mas que ele vai aprender também com o pai, com a tia, com a escola, com o que ele vê na televisão, com o que a gente tem aqui na nossa cultura. Mas a maneira como você lida com problemas vai ser sim uma referência interessante para o teu filho. Então, como que a gente lida com problemas? No mundo adulto, a gente vai ter uma série de probleminhas para serem resolvidos. É uma lâmpada queimada, é uma nota vermelha na escola, é uma reclamação do teu chefe, é uma questão com trabalho, é um boleto que você vai precisar pagar. Então, como que você resolve esses problemas cotidianamente e como é que você enfrenta esses problemas emocionalmente? Eu lido com esses problemas como se fosse uma tragédia, eu choro, eu me deprimo, eu penso em desistir, eu acho que ninguém me ama, que ninguém me ajuda, eu me vitimizo diante a isso, ou eu arregaço as mangas e vou pensar em possibilidades para resolver esses problemas. E tudo isso vai exigir da gente uma série de outras habilidades. A nossa capacidade de fé, de esperança, de resiliência, de persistência, nossa capacidade analítica, nossa capacidade crítica,
nossa capacidade de olhar para um determinado caminho, considerando aspectos positivos, consequências, possíveis problemas que eu possa ter nesse caminho e como eu vou me preparando para enfrentar todos esses caminhos. É muito importante que a gente consiga, diante aos desafios da vida, conseguir mapear todo esse caminho que vai ter que ser trilhado quando a gente decidir tomar uma decisão ou quando você tiver um problema para resolver, porque às vezes nem sempre essa escolha do problema ela é sua, mas ela vem e acontece e você vai ter que dar conta disso. Então, como é que você está preparando o teu filho para enfrentar a vida, pensando aí nos desafios da vida adulta? E quais são as competências que o seu filho precisa desenvolver para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa bem resolvida aí nesse mundo tão complicado que é o mundo adulto, que é o mundo da criança também, que vai ser aí um rascunho da vida adulta, mas ele tem pai, ele tem mãe, ele tem a família para ajudar. E na vida adulta você vai ter o apoio da família, mas muitas das decisões serão suas e você vai ter que tomar sozinho. Então, como é que você está preparando o teu filho para isso? E quais são as competências que para você são fundamentais para o desempenho do teu filho, tá? Para que ele seja uma pessoa saudável mentalmente, para que ele seja uma pessoa consciente do seu papel na sociedade, para que ele seja uma pessoa razoavelmente saudável, ok? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar papel e caneta, tá? E você vai fazer 3 colunas nessa folha, desenha aí 3 colunas nessa folha. E eu inicialmente pensei em colocar 3 competências para a gente fazer um exercício mais breve, para você ter uma ideia do que seria. Mas você pode fechar os seus olhos, você pode respirar profundamente e pensar nessas competências, né? Ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa resiliente, ser uma pessoa capaz de tomar boas decisões, ser uma pessoa capaz de se relacionar de uma maneira saudável com outras pessoas, ser uma pessoa capaz de resolver problemas, ser uma pessoa com certo equilíbrio emocional. Então, escolhe aí inicialmente 3 competências que para você, na tua vida, são fundamentais para você sobreviver. Hoje, nesse momento, você como ser humano, você precisa de quais competências para administrar os desafios que a vida está te colocando. Pensa nessas 3 competências. Olha para o teu filho e escolha 3 competências que você acredita que sejam fundamentais para a saúde e para o bem-estar dele. E aí você vai listar essas 3 competências. Então, por exemplo, capacidade de solucionar problemas. Eu coloquei aqui essa competência na primeira coluna. A segunda coluna é como. Como que eu posso desenvolver essa competência? Como que eu posso, de repente, desenvolver essa competência? Olhando para os problemas e me perguntando, poxa, se fosse comigo, como eu faria? Desenvolvendo aí a minha capacidade de otimismo, de esperança, de conexão com o mundo, lendo mais, me informando mais sobre determinados assuntos, porque dependendo do problema, eu preciso ter um pouco mais de informação para resolver esse problema. Sei lá, eu fiz aqui recentemente uma reforma nesse escritório, mandei fazer aqui essa estante, então eu quero fazer essa estante. Eu tenho aqui um projeto, como que eu vou resolver esse projeto? Que me deu aqui uma série de pequenos problemas a se resolver. A cor da tinta da parede, a luz que vai na estante, o puxador que vai aqui na estante. Como que eu vou resolvendo tudo isso? Eu vou procurando mais informação, eu vou fazendo mais pesquisas a respeito daquilo que eu quero colocar, aquilo que eu quero dentro desse escritório, o que vai ser funcional, o que não vai ser funcional. Então, como que eu vou ajudar o meu filho, ou como, de modo geral, a gente desenvolve a habilidade de resolver problemas, né? Um jogo de tabuleiro, um quebra-cabeça, até mesmo um videogame, desenvolver exercícios de raciocínio lógico, como? E na última coluna, vem eu como mãe, eu como pai, eu como cuidador dessa criança, e eu vou me perguntar o seguinte, como que eu vou
estimular. Como é que eu vou fazer isso acontecer? Como que eu vou fazer isso acontecer? Bom, para estimular o meu filho a ser uma pessoa capaz de resolver problemas, ele precisa estar em contato com alguns problemas. E de repente eu tô percebendo que tá faltando isso na vida dele. Então eu posso de repente, inclusive eu fiz isso, comprei lá o jogo do banco imobiliário. Meu filho tem 12 anos. E lá no jogo do banco imobiliário, ele vai encontrar uma série de problemas cotidianos que costumam acontecer na nossa vida e nós vamos ter que pensar em algumas soluções. Nós vamos fazer seguro, não vamos fazer seguro, nós vamos prestar atenção em tal coisa, não vamos prestar. Ele vai tomar uma série de decisões que vão fazer com que ele avance ou com que ele volte algumas casinhas naquele tabuleiro. E ali é importante que a gente vá fazendo reflexões a respeito dessas tomadas de decisão. Ai, Sônia, mas eu só posso fazer isso jogando jogo de tabuleiro? Não, você pode encontrar várias outras formas de ensinar o seu filho a resolver problemas. Por exemplo, assistir a um filme. Você pode assistir a um filme que nesse filme, nesse desenho, tem um dilema ético. Sei lá, alguém ficou com dinheiro que não era dele. Se fosse você, o que você faria com isso? Então você vai olhar para essas histórias, uma história que você possa contar para o teu filho, uma história que esteja num filme, numa programação, e você vai trazendo esses dilemas éticos para discutir com a tua criança. E junto com ela, você vai elaborando e vai pensando em outros caminhos que poderiam ser encontrados para resolver aquele problema. Eu sei, é bem complexo. Exige aí todo um esforço da gente, mas eu tô aqui preparando esse ser humano para ser um adulto, e preparando esse ser humano para ser um adulto, eu preciso pensar em algumas estratégias, e essa pode ser uma delas. Então liste aí pelo menos 3 competências, não se limite, você pode listar mais competências que você acredita que sejam fundamentais para a vida do seu filho. É claro que a gente precisa de muito mais do que 3 competências para sobreviver a tudo que a gente tem aqui, mas diante a essas competências, como elas podem ser desenvolvidas e, por último, o que você, como responsável pela vida dessa criança, vai provocar na vida de vocês para que essas competências sejam desenvolvidas aí na sua criança, tá? Espero aí os comentários de vocês, como é que foi esse exercício, quais as reflexões que você acabou tendo com tudo que eu coloquei aqui para você e quais foram as repercussões, como é que você se posicionou diante disso. Vai ser um exercício bem interessante, eu tenho certeza. Até a próxima!